bênçãos divinas. Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com a nossa convidada Lena Souza, palestrante de coach. E nós vamos falar a respeito de aprender a lidar com os erros. É um assunto pertinente, né, na vida do ser humano e é uma coisa tão corriqueira, na verdade, e sempre, geralmente, né, a pessoa se utiliza dos erros, né, para poder, eu não sei se eu posso usar a palavra criticar, mas geralmente a crítica ela vem apontando os erros das pessoas, né, como se quem apontasse o dedo não tivesse erros, né. Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito desse assunto hoje, para estar levando até você, né, algo para refletir. É tão bom a gente aprender e a gente parar também para refletir a respeito de muitas coisas que a gente ouve. Lena, eu quero te agradecer muito pela oportunidade, né? E gostaria de te perguntar, o que são erros? Nós podemos considerar como um direito, né, da pessoa ou é um vício? O erro... Primeiro que ele é da natureza humana. A única certeza que nós vamos ter na vida é que nós vamos fracassar e que vamos errar. A questão é sempre a maturidade para lidar com esse erro. Porque desde novinho, quando a criança aprendendo a andar, ela tem que errar, ela tem que cair, o pai tem que dizer não mexe nisso, não faz aquilo, para poder corrigir e colocar a criança na rota, né? O que acontece é que eu vejo assim, que quando mais, muita gente às vezes não aceita o erro, ou não faz nada com medo de errar, e também não arrisca e tem uma vida totalmente mediana, né? Porque ou os pais cobraram muito, né, a ponto de sempre ser tanto perfeccionista, então não se permite errar, né? Então, assim, eu mudei muito a minha vida a partir do momento que eu aceitei que eu sou passiva de erros. Agora, administrar esse erro e aprender com ele é o grande segredo, né? Então, eu não vejo que é um vício, é da natureza humana errar. Agora, quando ele é recorrente e quando você não está aprendendo nada com ele se torna perigoso. Porque o erro volta e volta a insistir, né? E as pessoas não assumem para si. Geralmente o problema do erro está muito ligado ao seguinte, pessoas que quando erram ou culpam muito a si mesmo e são super, né, se martirizam por causa do erro, se culpam, não têm compaixão de si, porque não tem auto-perdão, né? Ou quando colocam a culpa no outro. Sem enxergar um pouquinho esse erro de uma forma mais sistêmica, mais de fora e com mais maturidade. Mas eu também entendo que isso também faz parte do processo da própria maturidade. Se você olhar hoje, olhar para mim, né, hoje eu tenho 38 anos, mas se eu olhar como eu assumi meus erros com 18 anos, com 14, sim, a idade manda, a idade é muito, então não tem como querer cobrar o que eu acredito que eu como mãe posso fazer. E que eu acho que essa geração nova vai ter muito mais problemas que a nossa geração, que os pais foram mais duros, mais enérgicos e levanta, engole o choro e vão embora, e que hoje a criança não pode cair, não pode fazer nada, está dentro da bolha, essa geração vai ter muito mais problema com o fracasso, porque ela não vai saber ter tolerância à frustração. Então, como ela não tem tolerância, ela não admite errar, então vai ser muito mais difícil. Porque nós, pais desse mundo moderno hoje, estamos protegendo tanto o nosso filho que não entendemos porque o filho precisa criar força própria para as coisas e saber que aquele erro que ele comete, corrigir a rota dele, ensinar ele, faz parte do processo da vida, da sociedade, em família. E tudo começa onde, né? Na família. Na família. Exatamente, eu queria lhe perguntar. Como lidar com uma pessoa que não assume os seus erros? Uhum. É muito difícil, é desgastante a pessoa que tem intolerância. E às vezes ela vai morrer com esse modelo mental de culpar os outros, culpar a si mesmo, né? Então, às vezes, eu vou colocar as minhas receitas, né? Quando eu vejo que uma pessoa que não assume os erros dela, e já viu quando a pessoa não assume, a gente vai lá e é aí que nós queremos mostrar, e mais ela está armada. Então, quanto mais se acusa aquela pessoa, mais ela se arma. É efeito contrário, que eu estou reforçando alguma coisa. Dar de frente, então, não seria receitas corretas. Não é, porque vocês vão se conflitar, vai ter uma desarmonia tremenda e a pessoa vai continuar sendo teimosa naquilo ali, né? As pessoas só mudam quando elas querem mudar, né? Então, cada um deixa a pessoa seguir o caminho dela, se ela não admite os erros dela. O que eu posso fazer é tentar mostrar um outro lado. O que eu posso fazer é mostrar como eu estou me sentindo. Eu me senti assim quando você fez aquilo. Porque eu não estou te julgando. A partir do momento, o confronto de todas as pessoas
Porque quando eu falo que você não admite errar, eu estou te julgando. Ninguém gosta de ser julgado. Essa coisa de, crítica é bom. Ninguém gosta de ser criticado. Isso é utopia. Ninguém gosta. O ser humano não gosta. Então, como eu já estou trabalhando com algo que ele não gosta, a forma de fazer, a forma de olhar a qualidade dele e de ele mesmo perceber, porque lá no fundo, sem máscara nenhuma, ele sabe o erro. Ele sabe o erro. Ele sabe. Quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele sabe. A consciência. A consciência. Mas a máscara da sociedade, e às vezes... o que eu faço com aquela pessoa que está muito na defensiva? Eu tento enxergar o que está por trás dessa defesa dela. Sempre tem algum por trás. Às vezes por trás dessa defesa dela de não admitir o erro é medo. É muito medo. Olha que colocação fantástica. É medo. Olha só, sempre atrás de um comportamento tem um porquê. Tem um porquê. Tem uma causa, tem uma história. Então, quando eu vou ter compaixão dessa pessoa para a gente trazer... A nossa natureza é amor. A gente precisa trabalhar mais o amor. E é nesse perdão, nessa tolerância. Quando a gente tem aquela pessoa, qual é a história dela? Às vezes, quando a gente como pai e mãe comete erros grotescos com os nossos filhos, porque os nossos pais também fizeram, a gente vai lá e repete, né? Faz automático. Sim. E aí quando eu penso assim, poxa, meu pai foi cruel comigo, né? Mas eu olho de repente assim, será que os pais dele também não foram cruel? Eu vou ter compreensão, eu vou ter compaixão, eu vou entender, eu vou trazer amor do que bater de frente e ficar revoltado com meu pai e mãe. Então, quando a gente volta para não violência, para não bater de frente e tentar compreender, aí temos um jogo de empatia. E a empatia vai salvar o mundo e vai salvar as famílias. Olha só, bem bacana o que você frisou, a questão de colocar-se no lugar Sim. do outro. Isso é um exercício diário, do filho, da mãe, do pai, do avô. Porque nós ficamos radicais, intolerantes e ficamos sempre no julgamento. No julgamento nós não mudamos ninguém. No julgamento as pessoas só pioram, porque elas ficam armadas. Sim. E elas vão ficar na defensiva. Pode notar. Sim. Quando você pega no pé de alguém, pega no pé, para de fumar, você vai morrer, daí que ele fuma. Porque efeito ao contrário, eu estou reforçando uma coisa que eu não quero que você faça. Então quando eu deixo livre para você pensar e você ser dono das suas escolhas, né, e você tem uma consequência porque você fez as suas escolhas, eu não vou me doer por você. Eu vou te amar assim, vou te aceitar assim. Então, quando a gente, na família da gente, a gente não vai na família, é um exercício de lidar com as imperfeições. Lidar com pessoas de todos os estilos, de todas, né? E por mais que a gente ame, né? De todos os modos, todos os jeitos. Quando eu exercito lidar com essas diferenças na família, eu vou lidar bem na sociedade. E quando você comentou a questão do amor, né? A gente compreende, né? As mães que estão ouvindo a gente, que não é fácil, né? Ver um filho talvez errando, se prejudicando, né? E a questão do amor é por amor, eu vou deixar com que... A gente sabe que isso não é tão simples, mas é o resultado que realmente dá certo. Não dar de frente. Não reforçar, né? Exatamente. Porque de repente você pode ver um filho, quando ele não... Todas as vezes, acho que teu filho, enquanto está em casa, até os 14, 15 anos, você está gritando com ele para ele escovar o dente. Mas ele já sabe que tem que escovar o dente, ele se acostumou com você, gritando para ele ir. Né? Então veja, a gente reforça coisas Sim. e está se estressando por coisas banais que às vezes esquece de trazer assim, uma conduta de valores e de ética. Sim, condiciona do lado errado. Condiciona do lado errado. Né? Então, o que acaba acontecendo? Não se conversa mais tanto sobre esses valores. E o que eu vejo muito isso? Eu vejo muitas amigas minhas, da minha geração, falando assim, eu vou fazer tudo diferente que meus pais fizeram. Em partes eu posso até concordar, porque você pode melhorar. Sim. Mas se eu faço diferente, se eu sou uma pessoa de valor, então quer dizer que meu pai e a mãe não erraram tanto assim. Se eu sou uma pessoa de valor. Exatamente. Então como que eu vou fazer tudo diferente? A minha pergunta é, se eu dei certo na vida e sou uma pessoa de valor, é porque meu pai e minha mãe acertaram muito. Então eu tenho muito a compreender e a trazer de exemplo, porque os meus pais, os valores que eu recebi para passar para frente. Algumas coisas que a gente não gostava, sei lá, por exemplo, eu não gostava que minha mãe gritava muito. Hoje eu não grito com meus filhos, porque eu sei que é uma coisa que me incomodou bastante. São coisas que você vai melhorando conforme a geração, né? Com certeza, a questão da experiência de vida, experiência, né, experiência de vida, com certeza. Veja só, você enquanto profissional e palestrante, que erros mais comuns que você observa? Os erros mais comuns das pessoas, que eu vejo, você diz com relação à família, ao lado profissional... Acredito que talvez o lado familiar. Familiar. Porque eu creio, né? Que a questão familiar vai muito
para o trabalho, Tudo. quando criança vai muito para a escola, Tudo. que a gente observa muito isso. Tudo reflete. Com certeza. A primeira constelação é Sim, a família, né? é a célula. É a célula principal. Sim. E eu acredito que há alguns temas até, hoje nunca hoje em dia está muitos falando mais disso. Porque começou a ver esse ser humano que vai para o mercado de trabalho e diz, você tem que ser isso, você tem que ser criativo, você tem que ser, você tem que ser, tem que ser. E aí ele não tem base para isso e foi visto que a qualidade de vida desse ser humano, para ele produzir tanto, é necessário que ele tenha essa base estrutural, familiar, emocional. Né? Então, assim, pai e mãe, quando você decide ser pai e mãe, você está responsável por uma vida de um adulto lá, Sim. muito mais do que uma criança. Porque tudo que ele viver de experiências e os seus erros, que nós, pai e mãe, vai cometer erro, não tenha dúvida. Né? Querendo acertar até muitas Com vezes. certeza, Né? Sem dúvida, sem por dúvida. amor, ou porque pai está sempre assim, mãe. Ou está protegendo demais, ou está negando amor. A questão é sempre achar o equilíbrio. Nem amor demais, excesso para não sufocar e não ficar uma criança muito sendo as atenções da tua vida, e também não negar amor. Então, assim, achar esse equilíbrio é um exercício de se perceber o que dá certo, saber respeitar o tempo de cada criança. Uma das coisas que eu vejo com relação aos erros principais eu parto do princípio da competitividade. É muito pai e mãe colocando seus filhos para competir. O meu já escreve, o teu não. O meu já anda, o teu não. Isso é então, muito assim, triste. querendo competir, eu vejo o pai e mãe procurando a escola na primeira série, no jardim, gente, no pré, vendo que aquele jardim é o melhor porque é aquele que classifica mais para o vestibular. Não é a participação, é a competição. É competição. E aí o que acontece? Você está terceirizando, eu digo assim, e cadê o lado da criança ser criança? Perdeu. A criança precisa ser criança. Ela vai estudar tudo. Gente, a coisa mais cansativa depois que você vai para o ensino médio, aí a relação total, aí é outro período da vida, mas os pais precisam deixar. Com 3 aninhos já tem a preocupação de Preocupação de aprender aprender, idiomas. de colocar no inglês idioma. Sim. Depois Gente, vão para a escola, não querem mais saber da escola. Estressadas e não querem mais saber, elas estão entediadas, porque a pressão que houve dentro do tempo que ela precisava criar, cocriar, ser criativo, interagir com as pessoas, não houve. Então, às vezes, assim, há erro das escolas? Na maioria das vezes, não. É pressão dos pais. Porque os pais têm uma expectativa do filho ser uma coisa que ele não foi. Né? Então, como ele quer jogar essa expectativa? Quer compensar. E aí ele quer compensar dentro de um tempo errado. Então, eu vejo assim, que quando se a gente parar... Meu filho me ensinou muito isso. Meu filho é prematuro. Então, eu tive que, na marra, por obrigação, eu tive que respeitar o tempo do meu filho. Porque ele tinha um tempo diferenciado dos outros nenéns. Sim. Lena, estou te ouvindo uma fala fantástica, mas nós vamos para o intervalo, a gente já volta. A família é uma bênção de Deus, onde 2 torna-se. A família é uma bênção de Deus, onde 2 torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com a nossa convidada Lena Souza, palestrante de coaching. Nós estamos falando a respeito de aprender a lidar com os erros. Bacana, né? Lena, geralmente uma falha numa roupa se tampa com uma etiqueta, né? No relacionamento entre as pessoas. Como que o erro sobreposto pode soar? O que ele pode causar na vida de uma pessoa? Os erros, eles podem gerar muitos conflitos no ambiente familiar, no ambiente corporativo, porque o ser humano, ele não sabe viver sozinho, ele não veio para esse mundo para viver sozinho. Ele veio para viver com o seu bando. E o primeiro bando que ele vive é a família. Depois ele vai para o bando dos amigos, depois tem o bando do hobby, depois tem o bando do corporativo, a gente vive em bando, né? Então, quando acontecem esses rompimentos, ou por falta de ética, ou por a pessoa ser agressiva demais, vai existir um problema de relacionamento naquele grupo, né? Aí vai ter suas panelinhas, cada um para um lado, escolhe quem vai defender. Então, há muitas famílias com problema justamente por não saber lidar com diferenças, por falta de tolerância, né? Por não aceitar como as pessoas são, ou não aceitar como elas são, e deixá-las seguir o caminho delas, né? A gente fica... O ser humano, ele tem... Eu sempre falo assim, que ele tem 2 coisas muito interessantes.
Comparar a criança comparado ao adulto, por exemplo. O que a criança tem de sobra, o adulto tem de problema. Por exemplo, a criança não tem medo e não tem julgamento. Pode ver. Toda criança, Sim, ela pura, não né? tem medo Ela de é nada. pura, Ela é né? pura. E ela não tem julgamento das coisas. Tua cor, tu não sei o quê. Ela ri daquilo ali, ela acha engraçado. Para ela tá tudo bem. O que o adulto, qual é o maior problema do adulto? Medo e julgamento. Nós sempre estamos com medo das coisas. Na maioria das vezes, quando a gente olha um problema de erro, de agressividade, de relacionamento, quando a gente vai olhar para a causa, é muitas vezes o medo. A pessoa agiu daquele jeito para se defender. Agiu daquele jeito para não se sentir menos do que o outro. Agiu daquele jeito, então tem o medo. Então, quando nós olhamos, nós julgamos o tempo todo. Criamos estereótipos baseados naquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. Nossos modelos mentais, baseado na roupa, baseado na primeira impressão, né? Então, assim, é muito complicado. Se eu souber administrar na vida para amenizar isso num grupo que eu vivo, que é administrar o meu medo e os meus julgamentos, você vai ser uma pessoa melhor, vai evoluir mais. E aí, gente, para evoluir precisa ler muito. Quanto mais eu leio, quanto mais eu faço curso, quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ver como que eu, né, como que eu, cada um, como que eu trabalho em grupo. Olha só, deixa eu te interromper um pouquinho, por favor. Quando falas de leitura, estás me dizendo que também seria um erro a pessoa que não procura buscar esse conhecimento, se atualizar na leitura, na busca de informações. Só existe um jeito de progredir intelectualmente para a vida. E não estou falando nem corporativamente, para você ter melhores cargos, estou falando como ser humano. É a leitura. A leitura e a educação é o que traz a diferença do ser humano, das pessoas que têm mais maturidade, porque hoje o que existe dentro do que você está me falando, e o que não existe nas escolas, e que a leitura, cursos pode te ajudar, antigamente era muito voltado para essa inteligência, né? Inteligência intelectual, intelecto das pessoas. A leitura não traz só intelecto, a leitura traz inteligência emocional. É o que nós estamos precisando exercitar no mundo, nas famílias. Sim. Empatia, respeito, tolerância. Então, como que eu aprendo isso, né? Lendo, participando de curso, vendo pessoas que têm inteligência emocional, que conseguem administrar melhor. Então, quando eu tenho essas referências positivas, vai ficar mais fácil de eu trabalhar aqui dentro, para amadurecer mais fácil, aprender com os meus erros, sim, porque não faz parte do processo. Assumir, né? Os erros. Assumir, né? Para si, né? Saber, porque eu vejo muitas pessoas, Freud fala assim, qual é a responsabilidade na qual você se queixa? Na dor que você se queixa. Então a gente está sempre jogando a responsabilidade para o outro, para o mundo não é bom comigo, é a culpa da Dilma, é a culpa do Temer, a gente sempre quer achar um culpado para tudo, porque é mais fácil terceirizar. Mais fácil, e só que quando eu acho um culpado, eu nunca melhoro a mim, eu nunca me melhoro, porque eu não olho para mim, eu não faço uma autorreflexão sincera, que eu sou assim e o que eu preciso mudar. Então eu fico tampando, criando essa máscara de olhar para o outro, e aí eu continuo igual, com os mesmos erros, com os mesmos vícios. Aí vem a questão da etiqueta na roupa. E aí essa máscara que tampa, mas acaba sendo só a capa do livro, né? E por dentro você não acaba tendo essa evolução, essa transformação. O mundo, quando as pessoas falam assim, as coisas estão mudando. Gente, as coisas não mudam. Mudar é eu pegar esse microfone seu e mudar para minha mão aqui. As coisas se transformam. Tudo se transforma. Empresas se transformam, né? O mundo se transforma, produtos se transformam, pessoas, nós vamos envelhecendo, nós nos transformamos, né? Então a gente se transforma. Então quando a gente para no tempo e fica estagnado emocionalmente, acaba sendo um erro muito grave das pessoas, né? Porque elas se aceitam daquele jeito e dizem, eu nasci assim, vou morrer assim. E aí elas são resistentes a essas transformações que são tão maravilhosas na nossa vida. E é tão triste que a gente ouve isso, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu já ouvi várias vezes. Várias vezes. Né? Ninguém me muda, eu vou morrer assim. O que a gente pode fazer, não é verdade? É rezar pela pessoa. Eu falo assim, manda pelo menos uma energia boa. Eu sempre digo assim, não fique criticando, não fique julgando, sabe? Você manda uma energia boa, diz, segue teu caminho, tá legal, ok, né? Amor, mande amor, sabe? Manda uma energia boa para aquela pessoa, deixa ela seguir o caminho dela. Com certeza, o amor, com certeza, ele vai dar jeito, né? Você acredita, Lena, que a intervenção dos pais é importante na conscientização de que pode causar o erro na vida do indivíduo? Muito, porque os pais, às vezes, naquela ideia de passar muitas certezas
e valores para os seus filhos, acabam não admitindo os seus próprios erros. Então, quando o filho vê que quando ele erra, o pai e a mãe também pedem desculpa por aquela falha, aquilo se torna uma coisa natural. Ai, né? que bacana você mencionou agora. Pedir desculpa. Pedir desculpa. Então, sempre quando eu erro, meu filho diz, filho, desculpa, mamãe errou nisso. Então, eu não estou só cobrando que ele diga, você errou, fala para a mãe, eu estou só cobrando dele. Ele está vendo que é natural, então, que minha mãe e meu pai, fica mais fácil. Então, acho que tudo começa pelo nosso exemplo. Crianças, pais, eles só vão seguir os passos. Então, quando ele vê isso acontecendo no casal, ou um pai e na mãe, sejam separados, mas que ele vê isso fazendo com os amigos, que ele veio fazendo isso com meu pai, com o avô dele, pai, desculpa por isso, perdão por aquilo ali, aquilo ele enxerga como uma realidade. Vai ficar mais fácil, sem dúvida nenhuma. Mas quando já tem essa resistência do pai e a mãe de não mostrar que é um erro, que vai cometer, mas que vai admitir, que vai aprender, fica mais difícil querer corrigir os filhos. Muito mais difícil. Então, acho que tudo começa pela gente. Né? Tudo que eu quero mudar no outro, eu preciso enxergar em mim. Então, é isso que eu faço com meu filho. Né? Eu não fico só tentando corrigir, eu fico tentando mostrar para ele, fazer ele pensar sobre aquilo ali, né? Fazer ele refletir sobre aquilo ali, porque às vezes ele nem vai admitir o erro naquele momento, mas depois, mas eu faço ele refletir e tento perceber o que eu posso demonstrar para ele na prática, porque a gente como pai e mãe fica fazendo muito discurso, muita fala. A criança não quer isso, o jovem não quer isso. Desculpa a expressão, o jovem diz, né? Encheção de saco. Saco. Então assim, faça na prática, vê, mais do que discurso. Mostra para ele na prática, você como colega. Aí você chega em casa, você fica falando mal daquele colega. Não quero mais ver a cara dele, aquele idiota. Não sei o quê. Aí ele pensa assim, por que eu vou perdoar o meu primo, então, se você não fala mais com a sua amiga? A gente é muito incoerente. Então tem que ser coerente nas coisas. Se ele vê você perdoando uma amiga que mesmo te prejudicando e você teve compaixão, você está ensinando ele sem precisar falar, olha filho, tem que perdoar, você não precisa falar nada. Ele viu na prática. Nossa. Isso é fantástico. Mas é fantástico o que você falou agora. Pensa, resumiu tudo a questão do erro. Olha só, a questão dos pais darem exemplo. Porque se não tiver o exemplo... Não tem. O discurso fica vago e fica incoerente. Exatamente. Lena, só para a gente fechar o nosso conceito, gostarias de deixar alguma dica, alguma mensagem para quem está em casa assistindo o nosso programa? Eu quero agradecer pelo espaço. Obrigada. Agradecer a liderar meus parceiros aqui que me estão, essa parceria, estão me trazendo para os cursos aqui em Brusque. Que bom. É um parceiro fantástico, que é uma parceria de prosperidade. Sim. Nós vamos ter novos cursos também. No mês de 2017, estamos preparando coisas boas para cá. Eu sempre, todo dia que eu acordo, é um exercício que eu faço, indiferente qual é a religião, não é religiosidade, é uma oração que me traz uma compaixão todos os dias, que é a oração de São Francisco, seja para o meu filho, ou seja para a minha família, ou seja para a sociedade. Aonde São Francisco diz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia. Então, sempre quando vem algo que às vezes não é para você, a pessoa que está te pedindo outra coisa, que você não consegue fazer uma leitura, não tenta ser ação e reação e já agir, porque tenta entender e ter mais compaixão, ter mais amor naquilo ali, para que você possa ter um dia melhor, melhorar o mundo do outro. Acho que a gente aí vai seguir impactando melhor as pessoas e sendo mais compreensíveis, para a gente ter mais tolerância, mais amor. Então é nisso que eu acredito. A gente acordar, né? Porque a gente no trânsito já não tem mais paciência, não tem mais paciência para nada. Isso é muito ruim, não tem mais paciência para a família, não tem mais paciência para nada. Então, quando a gente joga alguma coisa boa para si mesmo, para saber compreender que as pessoas vão errar, você vai errar, fica tudo de igual para igual, fica mais fácil viver assim. Minha última dica. Que bom. Eu vou agradecer mais uma vez, porque a tua fala foi fantástica. Obrigada. O tempo passou tão rápido. Verdade. Quero agradecer muito aquelas pessoas que estão sempre em sintonia com a gente, né? E quero mandar um abraço para a Tânia, lá do Ana Paula, que está sempre em sintonia assistindo o nosso programa. Obrigada pelo carinho. Agradeço meus patrocinadores, né, que nos dão essa oportunidade de chegar até você, até sua casa, com assuntos tão interessantes para parar, refletir, pensar um pouquinho a respeito daquilo que a gente faz, né? Me coloco também, porque ninguém é perfeito. Que bom, né? Assim a gente busca sempre algo para saber mais. E agradeço também a Juliano Cardoso, que é o nosso, né, que está cuidando da questão técnica do nosso programa. Ele está lá escondidinho, mas ele faz parte sempre do nosso trabalho.
Obrigado a todos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana.